Olá, chegamos ao nosso segundo vídeo, onde você vai aprender a confeccionar essa peça aqui. Um body que pode ser feito assim, mais simples, mas com detalhes de renda. Simples que eu falo porque ele não é um body de compressão. Ou se você quiser fazer um body mais de compressão, para afinar a silhueta, você pode usar a mesma modelagem e fazer da maneira que eu fiz aqui. Certo? Porque aqui eu fiz ele duplo. Por fora eu usei uma microfibra normal de lingerie e na parte da frente, por dentro, eu usei uma lycra reforçada de alta compressão. Mas para você entender melhor a diferença entre eles, vou deixar aqui um card pro vídeo anterior, onde eu expliquei todos os detalhes da peça. Também expliquei como você monta o molde e corta ele certinho para depois fazer a costura, ok? Então é um molde só, onde você pode fazer de duas formas esse modelo de body. E é o seguinte, pessoal, hoje é o segundo vídeo onde você vai aprender a parte da costura. Todo o passo a passo para deixar a peça pronta dessa forma aqui. E como é o lançamento dessa peça, a gente tem ele da grade do P ao GG, então você recebe uma modelagem P, M, G e GG. O valor normal é R$ 49,90, mas para quem comprar até sábado, dia 13/4 de 2024, como é lançamento, ele vai estar com desconto por apenas R$ 30. Quem quiser adquirir essa modelagem, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você comprar. Ou direto pelo WhatsApp, você chama ali, o pessoal faz o atendimento para vocês. Ou tem também o link direto para a plataforma. Você pode comprar Pix, parcelado no cartão, como for melhor para você, ok? E você recebe a modelagem na hora. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai direto para a aula, passo a passo, de como confeccionar a peça dessa forma. E ali, durante a aula, eu vou explicar também um pouquinho de como você faz a peça dessa forma aqui, se você preferir fazer um body de compressão. Vamos então agora para a aula, passo a passo? Chegamos então agora na prática e a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar essa pontinha aqui do bojo, porque dessa vez, né, para essa modelagem eu preciso que aqui esteja bem retinho, porque a gente vai usar a renda de uma determinada forma que não vai precisar ter essa curva. Então eu cortei uma beiradinha ali de um dos bojos, agora eu coloco essa pecinha que eu cortei no outro, para mim cortar igualzinho, tá? Exatamente o mesmo tamanho. Então a gente corta primeiro a primeira parte aqui e na sequência eu vou cortar também as partezinhas ali de cima, você vai ver, para deixar o mais reto possível. Já se você vai fazer com bojo liso, igual lá do sutiã que a gente deu a modelagem gratuita para vocês, que tem o link lá no primeiro vídeo, aqui, tá? Que são dois vídeos, né? Hoje você tá assistindo o vídeo da costura, então lá no primeiro vídeo eu coloquei uma opção de fazer o bojo liso. Aí tinha a modelagem gratuita do sutiã para você pegar o bojo. Então daí você assiste aquele vídeo e vê como que você faz a montagem. Mas vamos aqui então analisar o de hoje. Então eu tenho que costurar aqui e na parte de baixo sobra, é como se sobrasse renda. Aí a gente faz ali uma prega, tá? A gente faz um franzido para que a sobra da renda fique num lugar só. E eu tenho que marcar mais ou menos aonde eu quero que fique isso daí, onde fica esse franzido. Normalmente, com a prática, você fazendo várias vezes, você não vai precisar disso aqui que eu tô fazendo. Mas para ajudar quem tá começando, você pode pegar um giz, como eu tô usando aqui, e fazer a marcação. Assim eu sei aonde eu posso deixar o franzido. Tem que ser sempre na parte de baixo do bojo, tá? Para esse modelo aqui. Agora, do outro lado, para fazer o outro bojo, eu vou colocar aqui, olha só, um contra o outro. Tô olhando aqui, mas acho que nem vai precisar eu marcar, porque já saiu de um lado do bojo, saiu pro outro. O giz, né, ele passa, e daí ficou aqui, olha, a marca que eu vou usar. Mas se o seu não passar, você faz um risquinho de giz ali, até vou fazer mais forte aqui para vocês enxergarem. Nesse lugar aqui. Então, agora eu sei o lugar exato nos dois bojos aonde eu vou deixar o franzido. Se você não tiver giz, aí você vê alguma outra coisa que você tenha ou compra um giz. Mas como eu disse, com a prática você não precisa fazer mais isso. Eu faço agora porque eu tenho que dar uma aula para quem às vezes ainda está começando. Aqui na renda eu vou fazer uma marcação mais ou menos no meio dela. Não é exato, tá? Então não adianta você perguntar quantos centímetros você deixou para um lado ou para o outro. É ali mais ou menos na parte de baixo, não é um lugar exato. Porque depois eu vou fazer um franzido aqui.
E eu quero franzir os dois bojos mais ou menos no mesmo lugar, porque eles não ficam assim exatamente iguais. Como é um franzido meio bagunçado, vamos dizer assim, não é pregas detalhadas, né, igualzinho um lado e outro, então eu só faço uma marcação para ter ideia de aonde eu vou franzir. Agora eu passei aqui uma costura reta. Você vai colocar o ponto maior que você tiver na máquina, para que essa linha fique frouxa, e puxando uma delas, você já vai fazer o franzido. Viram ali que já ficou de um lado? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Também não é uma medida exata, tá? É mais ou menos aqui para você fazer o franzido. Tem algumas pessoas que não precisam nem essa costura, ela consegue fazer ali à mão mesmo, juntar na parte de baixo do bojo. Mas eu acho que essa linha aqui, essa costura, dá uma ajudada pelo menos. Então, olha só, fiz de um lado, aqui do outro, é só puxar. Como eu fiz na linha reta com o maior ponto, a linha fica frouxa. Então, eu puxando assim, já sai mais ou menos o franzido que eu vou precisar e no lugar onde eu vou precisar. Certo, pessoal? Agora, eu vou pegar e vou costurar o bojo e a renda juntos, assim. Algumas partes, tá? Eu vou fazer uma vez, vou gravar um lado e o outro não vou gravar. Algumas partes eu vou mostrar a gravação dos dois lados. Aqui, então. Prestem atenção nos bicos da renda. Por que que eu falo sempre? O bico de um bojo, lá na hora do corte, tinha que estar certinho, né? Os bicos da renda, um lado e o outro, na hora de cortar. Por causa daqui. Eu vou começar a costurar. Eu deixei um pouco de renda de sobra daquele lado, não sei se vocês perceberam, mas depois, quando eu mostrar já costurado, vocês vão entender. E eu vou colocando aqui o bojo em cima da minha renda, deixando o bico da renda passar para cima do bojo. Costura reta, um ponto médio, tá? Não um pequenininho, porque às vezes você precisa desmanchar. Então, se você faz um ponto muito pequeno, fica difícil para você desmanchar. Por isso, você coloca um ponto médio, que fica legal. E olha aí, eu costurei aqui, os bicos da renda passam para cima do bojo, e antes e depois do bojo, né, no começo e no fim, sobra a renda. É assim mesmo. E agora, aqui embaixo, o franzido, eu vou ter que puxar tudo para um lugar só. Por que que eu sempre deixo as rendas sobrando? As rendas, elas têm de várias elasticidades, umas puxam mais, outras menos, então eu não sei que renda você vai usar e a gente precisa ter uma sobra em volta para poder trabalhar com essa renda no bojo. Então sempre sobra a renda nas pontas, tá? E a gente vai precisar fazer isso ali que eu mostrei para vocês. Novamente eu vou costurar com o bojo para cima. Prestem atenção, porque se você vai trabalhar com a renda para cima é mais difícil, porque ela estica, é mais difícil ter o controle. Então, com o bojo para cima, você vai passando a costura reta de forma mais fácil. E vai chegando aqui aonde eu fiz aquela marquinha do giz, lembra? Olha ali, dá pra ver que tem a marquinha. Eu vou puxando todo o franzido, toda a sobra de renda para o mesmo lugar. Essa parte é uma das partes que normalmente no começo a pessoa tem mais dificuldade. Eu falo por mim, que para mim também foi assim. E como que vai ficar fácil isso aqui para você? Você fazendo. As coisas aqui só vão ficar fáceis conforme você faz mais peças e treina mais. Um exemplo, você não quer fazer direto o bode, você quer treinar essa parte do bojo. Pega aí 2 ou 3 bojos, pega uma renda mais barata, uma renda que está encostada, que você não está usando e vai fazendo isso. Sabe? Costura, desmancha, costura de novo, faz o franzido de novo, que com o tempo vai ficando mais fácil para você. Não adianta desistir no começo, porque a gente não consegue. Porque se eu tivesse desistido no começo, eu também não conseguiria fazer agora. Porque ali você levar todos os franzidos para o lugar, então para algumas pessoas é mais difícil. Tem aquelas que vai ser fácil também. Mas é isso daí. Agora aqui, olha, passei a costura reta embaixo, passei na lateral também, vocês viram? E agora sim, eu costurei todo o meu bojo. E sobrou renda para os lados. É normal, tá? Por causa desse trabalhado que a gente vai usar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A mesma quantidade de renda de um lado que eu deixei aqui, ó, nessa ponta. Entendeu? Eu vou deixar do outro lado também. Olha, a mesma quantidade de renda, o mesmo tamanho de bico, tudo certinho.
Deixei de um lado, vou fazer do outro. E essa parte do bojo aqui, pessoal, eu não vou deixar gravado costurando o outro lado, porque são só as costuras retas, tá? Então, já costurei o outro lado e também cortei a sobra das rendas. Pode ver aqui, ó. Toda aquela renda que sobrava em volta eu já cortei. E olha aqui, o outro lado que não tá cortado. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Só pega e vai tirando a diferença. Outro detalhe, por que sobra essas rendas? É que a gente precisa trabalhar com essa renda, né? Sobra mesmo. Outra tem rendas de vários elasticidades diferentes, uma vão esticar mais, outras menos, então vai ter diferença de sobra. E outra questão é as marcas do bojo. Eu uso o bojo da marca Delfa, é o que eu acho melhor. Mas talvez você use uma outra marca de bojo. Daí tem bojos que, por mais que seja o mesmo tamanho, aqui eu tô fazendo o M. Tem bojos M que são menores do que esse que eu tô usando, porque é outra fábrica, tá? Então, dá diferença também. Agora aqui na continuação, tá vendo que esse aqui, ó, o branco não tem renda na base e o rubi tem. Então, essa parte de renda é opcional. Nesse caso aqui, eu vou colocar. Mas se você não for colocar, aí você faz na frente inteira do body duplo, ou pelo menos nesse pedacinho aqui em cima, tá vendo onde eu tô costurando? Você teria que cortar um pedacinho de tecido e colocar só ali, para fazer o forrinho dele. Aqui, olha só, eu vou costurar a renda, essa é opcional, como eu falei. Se você for fazer a renda, é assim. Se você vai fazer a parte da frente dupla, é praticamente a mesma coisa, só que você vai fazer 2 tecidos na frente inteirão, tá? Agora, eu posso também colocar só um forrinho, só nesse pedacinho da frente, se eu quiser, bem pequenininho, pra mim poder fazer a frente de um tecido só e sem renda. Então, tem várias formas de fazer aqui na frente. Eu vou fazer a que eu considero um pouquinho mais difícil, que é a que usa renda, porque pode ser que você compre o molde e você não consiga fazer dessa forma. Os outros que não tem renda na frente, eles são mais fáceis, tá? Eu expliquei lá na parte do corte. Olha aqui, pessoal, pronto. Eu peguei a renda, fiz o acabamento ali da frente. Prestem bastante atenção na aula, tá? Aí, olha só. Então, eu costurei a parte da frente. Agora, aqui, eu vou costurar essa renda em cima aqui da microfibra, tanto ali em cima quanto aqui na parte da base. Vou passar uma costura reta aqui. Quem tem galoneira, pode passar a costura na galoneira também, porque a galoneira, ela estica mais. No meu caso, como eu vou usar a máquina doméstica, aí você vai ter que testar aí a sua máquina. Se você precisa esticar um pouco o tecido, para quando a pessoa vestir não estourar nenhum ponto, pode ser que você precise fazer isso. Então, não só costurar como eu tô costurando, às vezes esticar um pouquinho os 2 tecidos juntos, para dar sobra de linha e não estourar ponto. Cortar aqui. Olha só. Então, assim, até daria certo já. Só que depois eu vou fazer mais um zigue-zague, porque eu sempre procuro reforçar as minhas peças. Então, vou continuar aqui. Tanto vou passar um zigue-zague aqui embaixo, quanto uma outra reta na parte de cima ali, daqui um pouquinho, para vocês verem aqui, olha. Para não correr o risco dessa renda ficar fora do lugar na hora que a gente fazer as continuações. Essa aqui é uma outra coisa, que quem tem prática nem precisa fazer essa costura de agora. Eu sempre coloco todos os mínimos detalhes para que vocês consigam fazer uma peça aí com qualidade. E não ter dúvida, né, no começo. Depois, com o tempo, você vai ficando cada vez mais, com mais prática. Então, as peças vão ficando mais fáceis e você vai fazendo de maneira mais rápida. Então, aqui eu tô fazendo uma costurinha reta, só na parte bem de cima, porque depois o elástico vai tampar essa costura aqui. Então, não se preocupem, só fazer bem na beiradinha, e depois quando você pôr o elástico ali na parte de cima do body, e essa costura vai ficar escondida. Agora, essa outra aqui, onde é a reta, vou fazer também um zigue-zague para dar um reforço, para não correr o risco de estourar. Como eu falei, quem tiver galoneira, passa aqui a galoneira, e se a sua máquina estoura ponto para esse tipo de tecido aqui, você pode esticar um pouquinho na hora da costura.
A minha aqui deu tudo certo. Olha só por dentro, mas você testa aí, ok? Você estica pra ver se não vai ter nenhum problema. Então, feito essa etapa, vamos agora colocar o bojo ali na frente. E aqui, pessoal, tem duas coisas que você pode fazer. Quem já tem prática, vai direto para overlock e costura. Já passa a costura direto, né, para juntar as duas peças. Mas, normalmente, em todas as nossas aulas, eu falo para você pegar aqui na máquina reta mesmo e passar uma costurinha. Bem pequena, né, bem pouca coisa, bem na frente aqui. Porque para que o bico do bojo, o bojo dê certinho com a frente do body. Vocês já vão ver. Quando eu fizer as duas costuras, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui é uma costura simples, tá? Ela não vai aparecer depois, ela não tem que ser reforçada, nada disso. Até porque, se você fizer uma costura mais simples e der errado, você desmancha fácil. O importante é ali em cima, no acabamento, dar bem certinho os bicos da renda com o final do body. Eu vou fazer mais esse lado, daí eu vou mostrar pra vocês. E aqui também acontece de escorregar e a gente colocar o bojo mais pra cima ou mais pra baixo. Aí você desmancha e faz de novo. É tudo questão de prática. No começo é mais difícil, mas você vai ficando cada vez melhor. É isso daqui que eu falo, olha, tem que ficar retinho aqui em cima. Essa parte ali do final do body com os bicos da renda do bojo. Acabei ali, então, aquele pedacinho, agora eu venho aqui no overlock, e aqui eu vou fazer primeiro a parte do bojo, da costura. Então, quem já tem prática, não precisava ter feito aquela reta, vem direto pra cá e costura as duas peças. Prestem atenção que eu estou costurando com a parte do bojo pra cima. É só overlockar aqui, tá? Não tem nenhum segredo, nada diferente, é só juntar as duas peças, é lógico, com cuidado, né? Pra não cortar, porque o overlock acaba cortando. E olha só, o bojo pra cima e o tecido ali pra baixo, e cuidando já o final. Vocês viram que eu peguei o bojo e o tecido, fui até o final ver se dava tudo certo? Se a gente costura aqui com o tecido pra cima, o tecido tem a tendência de esticar. O overlock sempre estica o que tá por cima, daí acaba sobrando uma das partes. Isso acontece com as alunas no começo, mas daí com a prática você vai pegando jeito também, não sobra nada. Vocês viram que desse lado eu comecei ali do meio, certo? Chegando já no final. É isso aí. Agora, vamos pro outro lado. Aqui deu tudo certo, chegou no final do jeito que a gente precisava. Para fazer o outro lado, eu começo pelo lado de fora, não é pelo meio do body. Porque, novamente, eu preciso que o bojo fique para cima, e para que isso aconteça, eu tenho que começar ali pela lateral. Então, eu pego as duas partes, olha só, arrumo bem juntinho no começo e vou costurar também com o bojo para cima. Aqui, pessoal, também acontece de às vezes escorregar na máquina e você deixar meio torto ali no início, você tem que desmanchar e fazer de novo. E olha só, vou controlando para que aqui no final chegue certinho. Pronto. Costurei, então, os bojos na base do body. E a parte de cima ali bem certinho, o meio, né? A lateral também. Feito essa parte, agora eu vou colocar as rendas aqui na perna. Dessa forma aqui, a mais larga lá pra cima e a mais estreita aqui embaixo. Junto as duas peças. Quando tem, igual aqui, olha, eu tenho renda e microfibra. Eu prefiro costurar a renda para cima, porque ela estica menos do que a microfibra. A microfibra tende a esticando bastante e sobrar no final. Aí eu tenho que ir controlando para chegar no final juntinho.
Aqui também não tem muito o que explicar. É só você juntar as peças e costurar. Aqui no final é importante que você deixe, né, o overlock bem certinho, não corte muito a renda, só costure. Aí chegou no final ali e deu certo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só juntar as peças, agora eu começo ali por baixo, para que a renda fique por cima de novo. Aí, terminei. Feita, então, a montagem da frente dele. Na continuação, eu já vou colocar o viés. O viés ali é onde a gente coloca o suporte, né? O viés de bojo. Poderia ser depois também, mas eu gosto de fazer nessa parte porque eu tenho menos tecido, né? Eu tenho só a frente do body. Porque se você quiser fazer depois que você pôr o elástico nas pernas e fechar a cintura, também poderia ser. Mas eu prefiro agora, acho que fica mais fácil. Eu vou colocar aqui de uma das formas que a gente coloca o viés. Se você tiver dificuldade para pôr, por causa da cor aqui, às vezes você não vê direito como eu tô fazendo, a distância. Eu vou puxar agora a câmera um pouco mais de perto, mas se mesmo assim você tiver alguma dificuldade, você assiste a aula do vídeo anterior aqui do canal, aonde tem lá o link que eu dei um molde de um sutiã gratuito. Na aula onde eu ensinei a fabricar aquele sutiã, eu expliquei bem direitinho como coloca o viés no sutiã. Ou quem já faz parte, né, do nosso curso de fabricação de sutiãs, lá tem várias aulas também que ensinam a colocar o viés de formas diferentes. Então, aí foi um lado, uma das partes. Tirar ele aqui da máquina, agora a câmera volta para longe e fica assim. Depois eu vou mostrar mais de perto, tá? Por dentro também. Podem perceber que eu deixo uma sobra de viés ali no começo, ali na frente do body. Agora eu vou fazer a segunda costura, vou colocar a câmera de perto de novo. Tudo aqui, pessoal, com a costura reta, tá? Ponto médio, nem grande, nem pequenininho também, porque se você precisar desmanchar, ponto pequeno aqui fica difícil. Aqui, então, eu coloquei viés de um dos lados. O viés pro suporte. Tá aí como ficou. Quem tiver dúvida, assiste outros vídeos aqui do canal, onde teve fabricação de sutiã. Olha só onde passa as costuras. Ficou bem legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse outro lado aqui eu vou deixar vocês só assistindo, tá?
Terminei, também deixei uma sobra de viés ali pra frente. E olha só por dentro como ficou. Quando a gente faz cores escuras assim, não é tão fácil de vocês verem os acabamentos. Mas daí assiste outros vídeos nossos aqui que dá tudo certo. Vou overlocar o fundo, a parte de trás. A frente é mais larga, a parte mais estreita é costurado aqui. A gente vai montar aqui igual a gente monta os outros fundos de calcinha. Etiquetinha verde quer dizer que é o lado direito do tecido. Então, eu coloquei aqui o lado direito contra o lado direito e a malha 100% algodão com o lado direito do tecido para baixo. Vocês viram ali que tinha etiquetinha verde. Vou colocar aqui no lugar e costurar. Essa aqui foi feito como fio atrás, a modelagem é de fio dental. Quem quiser fazer como calcinha, aí tem que conseguir alterar atrás, deixando todo mais largo. Mas isso até com molde de calcinha que você tiver aí, você consegue fazer essa mudança. Não é tão fácil, mas é legal você ir aprendendo a fazer essas mudanças, tá? Eu não tenho aqui aulas sobre isso, mas com o tempo em que você vai fabricando lingerie, você vai pegando esse jeito e fazendo essas mudanças também. Overloquei ali, agora vem a parte de pôr o elástico. A gente põe o elástico com a peça separada. Aí tanto faz se eu faço a frente ou aqui a parte de trás. Mas eu vou aqui então pôr o elástico. O elástico que eu vou usar agora é o elástico tipo viés, 17 milímetros de largura e ele é de poliamida. Vou usar agora a galoneira. Quem não tiver galoneira vai pôr o elástico igual a gente ensina em outras aulas, que é na máquina doméstica, usando o zigue-zague 3 pontinhos. É lógico que quando a gente usa galoneira é mais rápido, a qualidade é outra, mas ninguém pode deixar de fazer alguma coisa por falta de uma máquina dessas. Por isso a gente tem no canal ensinando vários detalhes. Então aqui é o seguinte, olha, eu puxo um pouco o elástico e costuro. É bom puxar bem pouco mesmo. Nessa aula aqui, então, eu tô ensinando você puxar o elástico à mão, usando a máquina galoneira, mas você pode puxar o elástico à mão, da mesma forma que eu tô fazendo aqui, usando uma máquina zigue-zague. E também tem a opção dos aparelhos, tá? Tem aparelhos que você pode colocar tanto nessa máquina quanto na outra, e ela ajusta toda a tensão do elástico. Então, é bem mais fácil porque você não precisa ficar puxando eles. Eu uso em algumas aulas aqui do canal e outras não. Aqui a gente acelerou um pouco o vídeo. Se é a primeira vez que você está vendo algum vídeo nosso e você tem dúvidas de como colocar o elástico, assiste outras aulas aqui do canal, onde eu ensino a pôr o elástico. Quando a gente faz uma aula de uma calcinha simples, eu dou mais foco a essa parte e daí você pode aprender dessa forma. Aqui já tô dando uma aula, como é de uma outra peça, né? Eu tô dando mais detalhes sobre a montagem do body em si. Mas detalhes como elástico, aí você pode assistir outros vídeos. Então aqui eu puxo só um pouco o elástico e costuro. Tô pondo o elástico aqui na parte de trás, é de uma forma que eu coloco. Na frente vai ser um pouco diferente. Então o vídeo tá acelerado novamente. E aqui, então, eu finalizo essa parte. Podem ver que é bem pouco franzido. É disso que eu fiz de franzido até pra menos, tá? Só muito franzido não faça, porque daí, além dele marcar, né, que fica menos elástico, então a pessoa vai vestir, ele marca, e não fica tão bonito quanto assim. Até pra questão de fotos, essas coisas. Quando você precisa tirar as fotos da peça que você faz. Agora, a parte da frente... Aqui, como a gente tem o bico da renda, eu vou colocar o elástico por dentro. Aí, tem que ser diferente. Eu não vou colocar da mesma forma que antes. Olha só, eu dobro o elástico aqui da maneira que ele tem que ser, que é o formato que ele fica. E agora, eu coloco a renda por cima e o elástico vai por baixo. Olha só, dobro então...
Com a renda a gente consegue, como essa minha renda ela é bem, não digo transparente, mas ela tem bastante aberturas, eu consigo ver bem aonde está passando o elástico embaixo. Mas mesmo se você estiver usando uma renda mais fechada, com a prática e as costuras, você vai sentindo por onde o elástico está indo. O importante é ele não passar ali para fora, ele não aparecer para fora dos bicos. Pode ver, olha, passa sempre o bico da renda fora do elástico. E, novamente, bem pouco puxado. Essa parte também é feita na mesma máquina. Se for de uma doméstica, é com o zigue-zague 3 pontinhos. Aí, já tô chegando aqui no final, finalizei uma das pernas. Agora, eu vou pôr o elástico na outra. Eu vou deixar vocês só assistindo. Feito todas as partes então de elástico de perna. Tem ainda mais uma parte, só que a gente vai ter que fechar esse body primeiro aqui na overlock, fechar as laterais para daí continuar a parte de elástico. Então aqui tá a parte de trás. Ó, o lado direito virado para cima, eu posso ver pela etiquetinha verde que tá ali. E a parte da frente, o lado direito virado para baixo. E agora sim eu vou fechar as laterais. Quem vai pôr etiqueta de tamanho, coloca a etiqueta aqui do lado, tá? Cuida bem embaixo, porque aqui vai ter um acabamento. Se você deixar uma das partes maior do que a outra, fica horrível o acabamento da peça. Então, tem que deixar aqui certinho, para que comece junto, tanto a rendinha que tá de um lado, quanto a parte do elástico que tá do outro. O legal é que se você for fazer a primeira vez, você ir assistindo o vídeo e costurando. Porque são vários detalhes, e se você não tem prática, né, você acaba se perdendo. Mas você vai seguindo o vídeo e fazendo ao mesmo tempo, aí sim fica bem fácil para você. Então, olha só, fechei um lado. Como eu falei, quem quiser coloca o tamanho aqui. Fechado agora. Um dos lados. Então, como eu falei, tem que prestar bastante atenção aqui na parte de baixo, na parte da perna, para você colocar aqui, olha, o elástico certinho com a renda do outro lado. Às vezes o elástico bate, até depende muito do bico da renda. Às vezes o elástico até bate um lado com o outro, ou às vezes um dos elásticos dá mais certo com a renda. Importante é que aqui, onde eu estou agora costurando, comece os dois tecidos juntos, tanto o lado de trás quanto aqui da frente. Fechar aqui, não tem muito o que explicar para vocês, é só ter cuidado mesmo. O legal de peças assim, pessoal, é que acaba vocês ganhando mais, né? Que é uma peça um pouco mais cara, então o lucro consegue ser maior também. E a prática vai levar você à perfeição. Quanto mais você fazer, né, mais bonito vai ficar as suas peças aí. Então, fechado. Aí, assim, ele já começa, né, ter o formato do body. Na sequência, antes da gente ir por o elástico ali na parte de cima, eu vou fazer uma costurinha aqui no viés, bem aqui na ponta, para que o suporte, ou aro, não sei como que vocês chamam, não saia pela lateral. Se você não faz essa costura, conforme a pessoa vai usando o body, vai lavando, o ferrinho, né, o aro aqui de dentro do bojo acaba saindo pela lateral. E sai muito fácil. Então, eu faço uma costurinha reta aqui com retrocesso. É bem simples mesmo e faz na beirada, não
não tão na beiradinha que desfie, né? Mas aqui a gente vai passar um elástico depois e essa costura reta com retrocesso vai ficar escondida dentro desse elástico. Algumas pessoas fazem esse acabamento aqui até depois. Depois que põe o elástico, daí vem e faz essa costura. Eu prefiro fazer antes para ficar escondido, mas é do seu gosto também. Feito a costurinha. Volto na galoneira para pôr o elástico agora na parte de cima do body. E se você tiver sua máquina doméstica, como sempre eu já falei, né? Você vai usar o zigue-zague 3 pontinhos. Tirar aqui essas linhazinhas. E vamos pôr o elástico. Nessa parte do bojo a gente puxa bem pouco. Quase nada mesmo, é só questão de costurar. Só que se você não puxar nada, às vezes dá uma segurada ali no elástico, ele não fica tão bonitinho. Então, às vezes tem que puxar um pouquinho só, para ele ficar bem bonito. E aqui também, para quem tá começando, como o bojo tá dentro, talvez é um pouquinho mais difícil de deixar tudo bem costurado. Eu tô usando aqui o elástico 17 milímetros, então ele é mais fácil. Mas tem o elástico de 16, dá também, com certeza dá, mas ele é um pouquinho mais estreito. É só 1 milímetro de diferença? É, mas faz diferença na costura. Facilita bastante a gente tá com esse 17 nessa parte. E tem também até o elástico de 15,5, mas esse eu não, olha, não usem porque daí é bem mais difícil para vocês. Você acaba desistindo de fazer uma peça porque o elástico é mais estreito e mais difícil de você costurar em cima. Aqui eu tô puxando o elástico já na parte de trás, aqui sim eu puxo. Quando saiu do bojo, você já pode ir puxando um pouquinho só do elástico. Tá aí, olha só. Já estamos chegando do outro lado do bojo. Aqui é onde tem que ter aquele cuidado. Quando a gente faz essa transição ali do tecido, né, pro bojo, você tem que ter bastante cuidado. E daí já muda o tipo de puxar o elástico, né? Porque no bojo quase não puxa. Olha aqui, pode ver, né, que eu tenho mais cuidado nesse pedacinho, onde eu saio de uma parte e vou para outra. Mas a prática também deixa mais fácil. É lógico, como sempre eu digo, você tá começando, pode ser que você tenha que desmanchar, fazer de novo, faz parte. As primeiras peças são assim. Feito, então, toda a parte de elástico agora. Tá aí, montadinho o nosso body. Parte de trás, pode ver que eu, né, puxo bem pouco, dá pouco franzido. E aqui a parte da frente. Vamos novamente trocar de máquina. Agora a gente já vai para os acabamentos. Eu começo aqui então com o suporte ou aro. Não sei como que você chama aí na sua região, e para cada tamanho de bojo a gente usa um aro diferente. Aqui eu tô usando o M, e ele tem uma leve diferença entre um lado e outro, tá? Sempre o lado um pouco mais fechado fica na frente do sutiã, e a parte mais aberta para fora. Aqui no viés do bojo é como se fosse um caminho no meio, ele é duplo, então tem um lugarzinho entre ele ali no meio, onde você coloca o aro. Vou colocar o outro lado também, depois eu termino de empurrar lá pro fundo. Quem tem dúvidas, tá chegando agora e não entende muito ainda desses aviamentos, dessas coisas que eu uso, é só você ir vendo vários vídeos que a gente tem aqui, da montagem do sutiã, por exemplo, que eu vou dando os detalhes. Aqui, olha, tá vendo essa tira de viés que passou ali, tá? Mas agora eu vou virar ela aqui pra frente, os dois pedaços, e fazer uma costura reta.
Essa é uma das formas de acabamento, porque sobrou a tira ali, então eu queria fazer dessa forma. Tem outra forma de acabamento, quando você deixa ele cortado, né, quando não sobra para acabamento, tem também como você fazer. Então, tô passando aqui costura reta com retrocesso. Olha só, costura reta de novo. Corto as sobras. E para continuar aqui o acabamento, eu vou usar o zigue-zague simples aqui da máquina. Esse modelo que eu mostrei aqui para vocês, só que é lógico, pequenininho, mais juntinho. Quando a gente faz acabamentos, a gente faz um zigue-zague bem próximo. Quando eu fizer aqui, eu vou mostrar ele para vocês. Então, olha só, vim costurando de zigue-zague e faço o retrocesso, que é voltar costurando. E venho de novo. Tudo isso aqui para que não desfie o viés aqui da frente e também o suporte não saia. É o acabamento. Olha só, aqui vocês já conseguem ver, porque deu uma diferença de tom da linha, então você consegue ver até onde certinho eu fiz o acabamento. E no lado de cá, a gente coloca o lacinho. Pode ser um lacinho pequenininho. Eu, no caso, vou usar o nosso laço médio, que não é aquele pequenininho usado na calcinha, um pouco maior. Eu posso colocar ele aqui direto, dessa forma. Ou, como eu quero deixar uma peça mais bonita, eu vou deixar esse detalhe de strass no laço. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem um passador na parte de trás. E eu passo o laço aqui por dentro. Esses strass você tem que ter cuidado, tá? Coloque aqueles que você já tem alguma confiança. Porque esses aqui que eu uso, por exemplo, são de uma marca que eu já conheço. Pode lavar, pode bater até na máquina, que não tem problema. Ele não preteia, ele não estraga. Agora, tem alguns que eu já usei, só que já usei faz um tempo atrás, né? Que, nossa, era muito ruim. Ele já começava assim, como se fosse enferrujar. E essa peça não vai sair daqui, né? Eu coloquei dentro do laço, passei ali. Agora eu vou fazer a costura. Olha só. Então, ele vai ser lavado sempre. Para fazer aqui essa parte do acabamento, eu vou costurar o laço nas beiradinhas. Tá? Bem na... Como o meio já tá preso com aquele passador, eu não posso costurar ali. E ele já tá bem firme, né? Então, não corre o risco do laço abrir. Então, a gente costura nas laterais do laço. Costura com um zigue-zague simples, pequenininho, ou reta com retrocesso. Mas eu sugiro mais o zigue-zague, porque a reta talvez você tenha que ir um pouco longe, fica muito marcado daí essa costura. Então, um zigue-zague pequenininho com retrocesso fica perfeito. Tirando aqui os fios. E mais uma etapa do acabamento está feito. Vamos para a próxima parte. Já vou ensinar aqui você a colocar alça. Eu tô usando aqui a alça 10, 90 centímetros, tá? Então, eu peguei 90 centímetros e agora eu vou cortar no meio. Cada lado vai ficar com 45 centímetros. Eu vou deixar gravado para vocês eu colocando uma das alças, né? Um dos lados. Porque é igual de um lado e do outro. Se você ficar em dúvida, assiste mais vezes, assiste outras aulas. Tô passando, então, a alça aqui no passador do regulador. Regulador também 10. O que é essa alça 10, regulador 10? A alça 10 é porque ela tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de largura. Se eu tô usando uma alça 10, eu tenho que usar um regulador do mesmo tamanho, porque existem outros tamanhos também. Tem a alça 7, que é mais fininha, a 13, que é mais larga, a 18. Então, são várias alças diferentes. Fiz aqui um zigue-zague pequenininho, aquele mesmo zigue-zague simples que eu mostrei antes, mas bem pequeno. Eu já trago perto da câmera. E retrocesso. E também outro detalhe importante é que eu costuro em 2 lugares, tá? Normalmente as minhas alças têm 2 acabamentos. Se a gente faz um só e desmancha, já perde a alça. E com os 2 daí é garantido, a pessoa não vai ter problema de descosturar. Já trago perto da câmera, ok?
Então, eu fiz 2 costuras de zigue-zague com retrocesso. Quem não tiver máquina zigue-zague, esse acabamento aqui também pode ser feito na reta. Olha ali, pessoal. Fiz de um lado, agora vou colocar a argolinha para finalizar a alça. Passei de um lado. E agora finalizei ela. O regulador nesse daqui vai ficar na parte da frente do body. Vou pegar aqui, vou colocar na alça. Então, eu vou costurar uma das duas pra vocês, tá? Porque a outra daí é igual, não tem nenhum segredo. Eu vou pegar aqui a alça e passar pelo elástico que sobrou, por isso é importante deixar esse elástico ali de sobra. E aqui eu já posso fazer o acabamento. O acabamento aqui também eu faço ele duplo, ou seja, faço 2 vezes, aí você escolhe. Eu vou usar o zigue-zague, mas quem quiser pode usar a reta também. E é o mesmo zigue-zague da alça. Pequenininho, venho costurando. Olha só, vim fazendo zigue-zague. Agora eu faço o retrocesso. Eu nem precisaria tirar a peça ali de baixo, eu trago mesmo para você entender, para você ver que teve uma costura e agora vai ter outra. Então, eu fiz a primeira costura aqui. Na sequência, eu vou fazer a segunda. Olha ali, cuida para que esse elástico não apareça lá pelo lado de fora, tá? Porque às vezes a própria máquina escorrega e faz aparecer lá para fora. Fiz a segunda costura de zigue-zague. Tirar a linha aqui e a sobra do elástico para vocês verem como ficou. Já trago perto da câmera. Gosto de tirar os fiozinhos, fica mais fácil para vocês enxergarem. Olha aqui a sobra, eu corto. Deu para ver ali, né? 2 costurinhas. E para finalizar, eu vou colocar a alça atrás também. Aqui vem uma outra questão, às vezes o pessoal pede, mas qual distância você coloca essa alça, onde você coloca? Olha, geralmente eu coloco a peça dessa forma aqui e as alças ficam assim, meio que quase no meio do bojo, pra quem tá olhando bem de cima, até um pouquinho mais pra dentro, porque na hora que vestir vai esticar a parte de trás, então é mais ou menos ali que a gente coloca, não tem um lugar exato. Até porque, como são 4 tamanhos, né, vai do P ao GG, para cada tamanho seria uma distância um pouco diferente. Por isso, você coloca da forma que eu coloquei ali e dá tudo certo. A gente faz uma primeiro, a segunda a gente mede. Aqui eu tô fazendo zigue-zague também. Todo o acabamento meu é baseado no zigue-zague e em 2 lugares. Eu coloquei a alça ali e depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Faço um acabamento mais pra cima, no finalzinho do elástico, e um mais pra baixo. Zigue-zague com retrocesso. Tirar os fios e já mostro perto da câmera também. Então, tá aqui, pessoal, o acabamento. Olha, por dentro, depois eu posso tirar até aquela sobrinha de alça que ficou ali por dentro, eu posso cortar. Um lado, então, da alça tá montada, aqui eu já tô com o segundo lado de alça já costurado e vou focar na finalização aqui, que é no fecho e nos acabamentos da lateral. Aqui, olha, lembra que eu falei a importância de terminar junto? Olha aqui como eu terminei juntinho o elástico e a renda do outro lado. Então, aqui, pra não abrir, a gente vai fazer um zigue-zague novamente, simples, com retrocesso. Bem na emenda, tá? Bem onde você juntou as 2 peças. Zigue-zague, retrocesso. Sempre a mesma coisa. Por isso que eu digo, é importante que você aprenda bem feito. Quando você aprende bem feito, as coisas normalmente não mudam. Então, aí vai ser sempre igual. Olha só como que ficou. Também tem que fazer o acabamento do outro lado, mas já tô mostrando aqui a alça pra vocês. E agora o segundo acabamento.
Daí a mesma coisa, tá? Zigue-zague e depois retrocesso. Acabamento da peça em si, né, na parte de cima já foi tudo. Agora vem aqui a parte de baixo, colocar o fecho. Esse meu fecho, ele tem 6 centímetros de largura e 3 opções de engate de tamanho. Tá, então, ele tem 6. Vou colocar aqui a parte de trás primeiro, que é a mais simples. Então, ok? 6 centímetros de ponta a ponta tem esse fecho aqui. Cortei ali o excesso, a sobra de elástico. Agora, eu coloco essa parte aqui dentro do fecho. E eu vou fazer a costura. Aqui, pessoal, mesma coisa dos outros acabamentos, tá? Pode ser até uma reta, mas eu normalmente faço zigue-zague. Mas é bem por sua conta mesmo. O que você achar melhor, você pode fazer. Como a parte da frente eu vou usar toda zigue-zague, então eu acho, né, mais viável a fazer aqui também de zigue-zague. E olha só, coloco ali, costuro, faço retrocesso para ele não abrir o final. E agora venho costurando aqui até do outro lado. Depois eu mostro também a costura perto da câmera. Olha no final, retrocesso novamente. Tudo para ficar bem firme e não desmanchar. Finalizado aqui então a parte de trás. Vou mostrar para vocês como que ficou. Agora vem a parte da frente, que é um pouco diferente. Aqui você tem que tomar mais cuidado. Olha, então 6 centímetros de largura ele tem, todos esses engates. Eu vou precisar menos, tá? Não preciso todo esse comprimento aqui. Então, eu vou cortar essa parte aqui. Tem os fechos com 2 opções também de engate. Quem encontrar pode usar essa outra opção. Eu peguei essa aqui mesmo, pra você ver que é a mesma que a gente usa no Sutiãs Plus, você pode usar aqui. Eu vou costurar ele ali na frente, só que, tá vendo que ele tem um branco aqui por dentro? Como o body é rubi, se aparecer um pouquinho desse branco, da maneira que eu vou costurar, ele vai ficar feio. Então, eu vou tirar aqui só uma beiradinha. Quem tiver com outro fecho, perfeito, tá? Mas como esse daqui a gente já tem, que a gente usa em várias aulas, eu já tô mostrando pra vocês que pode usar do mesmo. Aí, então agora sim, eu vou costurar aqui, sobreposto a parte da frente. Então, primeira coisa, olha, vai ser aqui de ponta a ponta. Só que eu tenho que tirar essas sobras aqui de elástico. Aí, para que fique perfeito o acabamento da frente. Vamos então aqui. Opa, até caiu da mão. Bem na ponta, ele vai dar de ponta a ponta certinho. E aqui eu vou usar novamente o zigue-zague simples, só que em um ponto maior. Quando vir para perto da câmera, vocês vão entender, vocês vão ver mais ou menos o tamanho. Porque o seu acabamento, o seu não precisa ser igual ao meu. Até porque todas as máquinas são diferentes. Você tem que achar um que seja parecido com o que eu mostro para vocês. Só que, e fique bonito para a sua máquina. Fiz um lado, eu já poderia dar sequência no restante. Poderia fazer toda a volta, mas eu só peguei aqui para vocês verem como ele dá certinho de ponta a ponta. Agora eu vou dar continuidade. Eu nem precisaria tirar da máquina, tá? Eu poderia ter feito direto. Zigue-zague aqui na outra ponta. Bem tranquilo, é bem simples essa parte aqui. Chego aqui, viro pro outro lado também. Agora vou fazer bem a parte da frente mesmo. Feito, agora eu finalizo aqui, costurando o outro lado. Pode deixar que eu vou trazer perto da câmera e vocês vão ver. Mas a gente já tá finalizando a peça.
Aí, cheguei no finalzinho. Vou mostrar para vocês e pronto, a gente vai estar com o nosso body prontíssimo para venda. Tirar os fiozinhos aqui e trazer perto da câmera para você ver, tanto por fora quanto por dentro. Olha só, pessoal, aqui a parte de dentro. Olha o tamanho do zigue-zague. Olha por fora também. Fica bem certinho ali nesse lugar. Aí é só engatar e a gente tá com o body pronto. Espero que vocês tenham gostado, assistido os 2 vídeos nossos e já consigam produzir essas peças aí bem bonitas aí para a coleção de vocês. Certo, pessoal? Então eu aguardo vocês em um próximo vídeo aqui do canal ou em algum dos nossos cursos. Até a próxima!